Gravidez e Covid. A gravidez é um momento que por si só inspira muitos cuidados. Mas a pandemia pela Covid-19 tornou os medos e as incertezas ainda mais presentes, além do aumento considerável da necessidade de cautela com as mulheres em período gestacional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, grávidas em qualquer fase da gestação e mulheres que estão no período de puerpério são consideradas grupos de risco para a doença. Isso porque a gravidez já é entendida como um estado fisiológico propenso a complicações, incluindo as respiratórias decorrentes de infecções virais. Apesar disso, até o momento, não há registros suficientes que mostrem maior incidência ou quadros mais graves da doença em gestantes, principalmente nas que não somam outras comorbidades, como obesidade, hipertensão e diabetes. Mas o cenário brasileiro se mostrou preocupante com a divulgação de um estudo em julho que mostrou que mais de 75% das grávidas e puérperas que morreram pela infecção do novo coronavírus em todo o mundo eram brasileiras. O trabalho, que foi conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Estadual Paulista, da Universidade Federal de São Carlos e outras instituições, não apresenta novas informações que justifiquem o dado alarmante, mas a explicação mais provável relacionada à alta taxa de letalidade no país, com a desigualdade no acesso à saúde, motivada pela desigualdade social e, consequentemente, racial. As grávidas estão mais suscetíveis a contrair o novo coronavírus? A gravidez em si, ela não é um fator de risco para contrair a doença. Então, a mulher gestante, ela tem o mesmo risco de pegar a Covid do que qualquer outra pessoa. O risco de se infectar é o mesmo. Se uma grávida contrair o novo coronavírus, a gravidade pode ser maior do que seria em outras pessoas? Esse é o diferencial da gestante, né? Então, como na pergunta anterior a gente falou que a gestante ela tem o mesmo risco de pegar a doença, quando ela pega a doença, os estudos vêm mostrando que gestantes elas têm um maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Então, por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados na gravidez, né? A gestante ela tem um risco aumentado de desenvolver a forma respiratória grave da doença, então ela ter mais falta de ar, precisar de mais suporte de UTI, suporte médico. Então, por isso que a gestante, sim, depois que pega, ela é um grupo de risco para o desenvolvimento da forma grave da doença. Estou grávida. Como posso me proteger contra a Covid-19? Os cuidados na gestante, eles devem ser os mesmos do que na população em geral, porém, como a gestante tem esse risco de desenvolver a forma grave, esses cuidados devem ser intensificados. Então, se essa gestante ela trabalhar em uma função que entre em contato com muitas pessoas, o ideal é que o médico do trabalho ou realoque ela em uma função que ela não tenha tanto contato, né, com outras pessoas, ou ainda que ela seja afastada, trabalhe em home office. E os cuidados gerais, né? Lavagem das mãos, usar máscara, usar álcool gel, se puder ficar o mais afastado possível, evitar aglomerações. E o que é muito importante a gente frisar é o cuidado das pessoas que convivem com a gestante. Porque não adianta a gestante fazer todos esses cuidados, mas ela conviver com outras pessoas que não estão tomando os cuidados, pessoas próximas, né? Porque quando a gente mora na mesma casa, a gente acaba não usando máscara em casa, acaba compartilhando objetos e aí pode acontecer uma transmissão domiciliar. Então nós precisamos ficar muito atentos a esses cuidados domiciliares também. Quais cuidados devem ser tomados durante a gestação e o parto nesse momento? Durante a gestação, então, são os cuidados que a gente conversou antes, né? Tentar reduzir ao máximo a transmissão. Então, a gente tem que tomar medidas para que a gestante evite pegar o Covid, né? Durante o parto,
tem se mudado muito o fluxo hospitalar, né? Então, as instituições hospitalares, elas têm instituído medidas para que se reduza o contato com outras pessoas, com pessoas externas. Então, no nosso serviço da Santa Casa, a gente mantém um acompanhante durante o trabalho de parto ou a cesariana, porém esse acompanhante ele não deve ser uma pessoa do grupo de risco, até para não estar exposto ao hospital. As pacientes que eventualmente são gestantes e tenham sintomas de Covid, a gente possui um fluxo interno para evitar que essas gestantes estejam no mesmo ambiente do que as demais gestantes que não estão apresentando sintomas. Está se evitando a presença de outros colaboradores que acabam não sendo tão essenciais nesse momento. Então, a gestante ela não pode mais ir com a doula. Então, quem acaba fazendo esse papel de suporte emocional é o acompanhante que está junto. Também não está sendo permitido fotógrafo durante o parto, justamente para a gente evitar esse processo de aglomeração. São medidas gerais que a gente tenta tomar para diminuir, né, esse risco de contaminação dentro de um ambiente hospitalar. Orientar a gestante a somente procurar o serviço do hospital quando for realmente necessário, então procurar sempre tirar as dúvidas nas consultas de pré-natal, que o ambiente da unidade de saúde acaba sendo um ambiente um pouco mais seguro do que visitas sucessivas ao pronto atendimento. O pré-natal nesse momento permanece o mesmo ou há mudanças? O acompanhamento pré-natal, ele é importantíssimo e ele deve ser mantido e deve ser seguido, né? Porque a gestação, cada momento específico nós temos exames para solicitar e alguns exames, se a gente perde esse momento, a gente não consegue mais realizar e que podem influenciar no desfecho da gestação. Então, o acompanhamento pré-natal, ele deve ser seguido por todas as gestantes. O que muda? Muitas vezes aquele retorno com exames, ele pode ser somente do exame, sem necessariamente ver a gestante. Se for uma gestação de baixo risco, a gente consegue às vezes passar um pouco mais os retornos. Então, se essa gestante retornaria a cada 4 semanas, talvez ela retorne a cada 5, 6 semanas, né? Existem algumas gestações de alto risco que a gente não consegue espaçar mais as consultas e elas devem ser seguidas mesmo que com um espaço um pouco mais curto. As gestantes que eventualmente venham a adquirir o Covid, elas têm todo um suporte depois que foi feito esse diagnóstico, né, da vigilância epidemiológica. Então sempre é realizado contatos com essa mulher, até porque ela precisa respeitar o isolamento. Caso nesse período de isolamento ela venha a apresentar algum sinal de alerta, contrações, sangramento, perda de líquido, algo que ela precise de uma avaliação médica, ela precisa ir até o hospital. Aqui na Santa Casa, ela vai dar entrada pelo serviço do gripário, então já existe esse fluxo direcional específico para as pacientes que têm suspeita ou que têm o Covid, para que ela possa receber também o tratamento e o atendimento adequado, caso ela precise. As gestantes com suspeita ou confirmação de Covid-19 devem necessariamente ser submetidas à cesariana? Não necessariamente, tá? Então, a via de parto ela vai ser decidida dependendo de muitos fatores. A gente tem a ideia que a cesariana seria melhor ou até mais rápida, né? A cesariana ela acaba sendo utilizada se a gestante tem alguma indicação já e por algum motivo o bebê precise nascer, né? Ou se essa mulher ela vem a apresentar, às vezes, a forma grave da doença, que essa forma grave esteja causando riscos, tanto para a vida dela quanto para a vida do bebê, e ela não esteja em condições de passar por um parto normal. Mas, de maneira geral, a cesariana não é uma escolha obrigatória e nem a primeira escolha. Existem alguns estudos que vêm correlacionando a ocorrência do coronavírus, da infecção pelo Covid, com eventos tromboembólicos, que são aumento da viscosidade sanguínea e aumento da ocorrência de trombos e êmbolos. A cesariana é um procedimento cirúrgico, então ela aumenta esse risco de eventos tromboembólicos. Então a gente submeter uma gestante que está com Covid sem necessidade a uma cesariana, a gente está agregando fatores que aumentam
aumentam os riscos de eventos tromboembólicos. Então, por isso que isso tem que ser muito bem pesado e discutido entre a gestante, sua família e a equipe, para definir qual vai ser a melhor via de parto. Meu plano de parto já está pronto. Ele precisa ser repensado? O plano de parto em si, ele pode ser seguido da mesma maneira. O que acaba mudando? Às vezes o apoio de pessoas externas que você teria, como a contratação de uma doula ou de um fotógrafo, que nesse momento as visitas ao hospital estão um pouco mais restritas, então esses profissionais infelizmente não vão poder participar do parto no primeiro momento, mas a via de parto, então se você pensou em ter um parto normal, fez o seu plano de parto, você pode e deve ter o seu parto. Então o plano de parto em si, ele não muda. O novo coronavírus pode ser transmitido da mulher para o bebê? É tudo muito novo, né, em relação à Covid. E estudos específicos entre gestantes e Covid, a gente tem menos ainda. Cada dia estão saindo novos estudos. Alguns estudos têm sugerido que tiveram nascimentos de bebês que nas primeiras horas de vida já testaram positivo para a Covid. Só que esse mecanismo de transmissão ainda é um pouco obscuro, então não se sabe muito bem se foi passado da mãe para o bebê, se por algum motivo o bebê acabou pegando durante o trabalho de parto. Não se tem uma evidência científica que fale que mulheres que têm Covid, que têm parto normal, transmitem mais do que as que são submetidas à cesárea. Então ainda a gente tem muitas dúvidas em relação a isso. O que a gente tem de estudos é que existem bebês que nas primeiras horas de vida já testaram positivos para Covid e já existem estudos que mostraram que foi identificado o Covid no líquido amniótico e na placenta. Então pode ser um fator que se suspeite que talvez essa transmissão possa acontecer, mas ainda precisamos de mais estudos para afirmar.